Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo o que eu acho importante e que eu aprendi ao fazer manutenções em bicicletas. E eu tô fazendo isso daqui justamente porque eu acho que a troca é muito importante, né? Eu aprendi muito na minha trajetória com a trajetória de outras pessoas e quem sabe eu dividindo isso com vocês, você também não consegue aprender com isso e facilitar alguma coisa para você também, né? Então eu quero dividir o que eu passei, o que eu não passei, quais são as coisas que eu acho que precisam ser diferentes, quais são os pensamentos que são diferentes para quem pensa para frente de fato, tá bom? Então vamos bater um papinho a respeito disso. E vai rolar uma turma relâmpago do Game Changer agora em fevereiro. Na realidade eu vou fazer mais do que uma simples turma relâmpago. Eu vou fazer um combo entre o Game Changer mais uma mentoria de 4 dias para acelerar a tua trajetória até a bike que não quebra. Então, se você tem interesse em fazer manutenções como eu faço, e em resolver de vez todas as dores que você tem com relação à performance da tua bicicleta, aos barulhinhos que ela faz e também com relação à redução de custo, se inscreve. Eu deixei um link fixado aqui no primeiro comentário, onde eu vou falar todos os detalhes com relação a valor, data, como é que faz pagamento e tudo mais. Então, se você tiver interesse aí, clica nesse link, faz a sua pré-inscrição, que quando abrirem as vagas eu te aviso. E aí eu acho que a primeira coisa que é legal de compartilhar e que eu demorei muito para entender e que quando eu entendi facilitou demais a minha trajetória, foi que não precisa ter medo da bicicleta. E aí a gente vive numa filosofia bizarra dos mecânicos que eles põem medo na gente, né? E eu posso falar por mim também, né? Porque quando eu comecei a fazer, eu também botava medo da galera, porque eu tinha medo do pessoal mexer. O grande lance é o seguinte, mexer sem informação nenhuma é ruim e vai dar problema. Agora, se você traz embasamento para as pessoas, para os seus clientes, se você trabalhar assim, ó, um em cima do outro bonitinho, fala, cara, ó, isso é por isso, aquilo é por aquilo, ele vai botar a mão com um pouco mais de segurança. E por que é importante você botar a mão? Porque você cria uma certa intimidade com a bicicleta, não é uma coisa intocável. Então, ó, eu crio o hábito de quando eu estiver lavando a bicicleta, olhar lá e falar, pô, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada ali. E sem falar que para quem tá na trajetória de ir atrás da bicicleta que não quebra, de fazer manutenção em casa e tudo mais, pô, é muito importante que você não tenha medo. E não ter medo não quer dizer que você vai ser inconsequente com relação ao que você faz. Trabalhe bonitinho, mas sem medo. Isso para mim é uma coisa que precisa acabar desde que você tenha o embasamento correto, não tem erro nenhum. Um segundo ponto que eu demorei algum tempo para entender, mas foi porque eu estava bolando isso ainda, é que quem não segue ou quem não tem método tem muito retrabalho. E o método serve exatamente para que você garanta que as etapas estão sendo obedecidas bonitinho do começo para o fim e aí você consiga de fato a cada etapa garantir que a bicicleta tá bacana. Eu tive muito problema com retrabalho porque eu não seguia essas etapas de fato, entendeu? Então vamos supor, eu estava fazendo um ajuste de transmissão e aí vocês veem que eu sempre faço uma passagem de torquímetro por tudo, né? E aí muitas vezes ia para cliente com parafuso solto, com porca solta. Poxa, mas será que eu que sou super relaxado e tudo mais e o meu serviço não presta? Ou será que falta método por trás daquilo para garantir que esteja tudo certinho? Não dá para você deixar o óbvio para tua cabeça lembrar. Então, que o óbvio esteja escrito na hora que você estiver seguindo o método, que isso vai facilitar demais a vida. E retrabalho, para quem presta serviço, quer dizer menos dinheiro no final do mês, né? No final do dia, que seja. E retrabalho para quem faz manutenção em casa das próprias bicicletas, quer dizer, estou aproveitando menos tempo pedalando, menos tempo com a minha família. Ao invés de estar fazendo outros serviços na bicicleta, eu estou refazendo aquilo que eu já fiz. Uma outra coisa que é muito legal é que assim, eu comecei com ferramentas baratas, né? Porque eu não tinha grana para isso. E aí no meio desse caminho eu me perdi e investi numa porrada de ferramenta cara. E o grande lance é assim, ferramentas caras são legais? São legais, mas elas não são tudo. Então assim, se você tem ferramentas, mas não tem método, ou você não tem etapa nenhuma, você não sabe exatamente o que está fazendo, é como você ter flecha sem ter arco. Então não dá para você fazer nada com a flecha ali, né? Então um ponto que é legal é você entender que a maior quantidade responsável ali pelo resultado do processo, do trabalho que você está fazendo,
tem a ver com o método e não com a ferramenta que você emprega. E é claro também que eu não estou falando para você usar martelo e chave de fenda que vai resolver. Não, tem ferramentas específicas para cada parte da bike. Beleza. O que eu estou querendo dizer é que existe a ferramenta aqui, ó, de entrada e a ferramenta top de linha. A diferença entre uma e outra é o quanto ela vai aguentar de serviço e também a qualidade do que ela vai fazer ali. Agora é o seguinte, para quem está começando, você não precisa de uma ferramenta top de linha. Eu mesmo tenho muitas das minhas primeiras ferramentas guardadas até hoje. E eu trabalhei muitos e muitos meses em muitas bikes, tá? Não supervalorize a ferramenta, ao mesmo tempo que valorize aquela ferramenta que tem um custo-benefício bacana e que entrega aquilo que você precisa. Um quarto ponto é muito devido à observação, a entender a conversa com o cliente, a conversa com amigos. A maioria das bicicletas, elas são suficientes para o cliente, só que ele quer trocar. Por que ele quer trocar? Porque tá aquém do que ele está querendo. Mas se tá aquém, se tá abaixo, então ele precisa trocar mesmo. Na verdade não, a maioria das bicicletas estão certinhas para aquele propósito que o cliente comprou. O problema delas é falta de manutenção. E isso daí é uma parada que acontece de verdade, porque o cliente não sabe exatamente o que ele precisa fazer de manutenção. Então normalmente ele vai postergando. E aí a bicicleta que era bacana no começo, ela vai caindo a performance, porque ninguém nunca mais colocou a mão nela ali. É diferente de um carro, vamos supor que você está comprando um carro zero. Tem lá uma tabela de manuais bonitinhos com as revisões que você precisa fazer, não tem? Na bike não tem, então fica um pouco mais difícil. Muitas das vezes os clientes só vão mexer ou fazer uma manutenção na bicicleta quando ela apresenta algum tipo de defeito. E aí já é tarde demais. E ainda nessa onda aí, o meu quinto item é que assim, é unânime. Os ciclistas não gostam de mecânico. É simples assim. E eu gastei muito tempo para poder quebrar um pouco disso daí, né? A gente tem uma visão muito deturpada do que é um mecânico e de como que ele age, né? Então a gente tá sempre muito com o pé atrás com relação ao mecânico, porque você acha que ele tá sempre querendo passar o pé em você, né? E não é uma verdade. Acontece em muitos casos, mas existe muita gente boa por aí. O grande lance é que as pessoas evitam, os ciclistas evitam os mecânicos ao máximo, sendo que deveria ser um processo ao contrário. Quanto mais no mecânico você tá, menos você acaba gastando. E isso daí também vai culminar no nosso sexto item. 95% das bicicletas trabalham no corretivo ao invés de trabalhar no preventivo. E essa é uma das justificativas do porquê que eu tenho emprego. Tem 5% das bicicletas que estão dentro do preventivo, que é o que eu falo para vocês fazerem. E desses 5%, quantos pequenos por cento as pessoas mesmo, os próprios ciclistas, cuidam da manutenção? Então, tem um campo gigante para atuar ainda. E para mim o grande lance é exatamente entender isso daí, porque não faz sentido você ter a bicicleta no sistema corretivo ao invés de preventivo. A maioria dos brasileiros tem na cabeça que é muito melhor você trabalhar de maneira só corretiva, só levar a bicicleta ou qualquer outro tipo de meio de transporte que você tenha na manutenção quando quebrar, do que fazer a preventiva. E isso é uma parada contraintuitiva do brasileiro no geral, né? Não só do brasileiro, mas do brasileiro no geral. É para o nosso público que eu estou fazendo esse vídeo, então vamos falar do brasileiro. O grande lance, a chavinha que precisa virar é que você trazer a bicicleta do corretivo para o preventivo desse lado aqui, por mais que signifique mais vezes no mecânico aqui, não quer dizer que vai ser uma receita, um custo maior lá no final, entendeu? Isso precisa virar, isso precisa deixar de acontecer. Enquanto você tiver na tua cabeça que o simples fato de você não estar indo ao mecânico está fazendo com que você esteja economizando dinheiro, tá errado. Você precisa controlar os gastos, porque assim, é como se você estivesse fazendo vista grossa para manutenção. É, por exemplo, assim, eu tô com o limite do cheque especial estourado lá. Eu vou deixar lá porque eu não vou olhar, não, porque senão, nossa, eu vou gastar mais. Não faz sentido. Você precisa olhar, se programar
para entender o quanto que você precisa colocar de grana lá para resolver seu problema do cheque especial. Na bike é exatamente a mesma coisa. Você precisa entender o quanto você gasta por ano para ficar exatamente naquilo que você se programou. Se você larga aqui, daqui a pouco tá tudo quebrado, e aí você tem que ir lá gastar uma burdoada. E aí é uma burdoada de uma vez. Você vai acabar ficando chateado. Um sétimo ponto que eu acho sensacional é que sempre tem alguém melhor do que você. Então assim, a humildade é uma parada muito importante. E às vezes você erra em coisas simples, às vezes coisas na hora da correria você deixa passar. Então, entenda que duas cabeças pensando é melhor do que uma só, e que existem pessoas no mundo inteiro ou próximo de você, teu vizinho, ele pode ser melhor que você em algum momento, tá? Então não dá para ser dono da razão. Eu trago essas informações aqui, mas eu escuto de um monte de gente, um monte de outras coisas. E eu acho que isso que fortalece essa família, entendeu? Se você tem uma opinião diferente, me traz, porque eu posso estar olhando exclusivamente por uma direção, e se você olha da outra forma, a outra forma também faz sentido, tá certo? Nem sempre você vai ser o melhor. E eu gosto de trazer um exemplo assim, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, e não era dentro do ramo da bicicleta, mas eu estava tentando soltar um parafuso, agora eu não lembro exatamente do que era, e força para cá, força para lá, e era um parafuso super enferrujado e tudo mais. Falei, meu Deus do céu, né? Esse negócio não sai nunca. E aí veio um tiozinho na rua, olhou, falou assim, cara, você me perdoa aqui, mas essa rosca que você está tentando tirar é rosca ao contrário. Então, a humildade do cara, o cara chegou, dá licença e tudo mais, eu acho que você está fazendo errado. E eu poderia falar, não, cara, vamos tentar, vamos entender. Fui lá, virei a chave para o outro lado, rosca ao contrário, fiquei com aquela cara de pastel, né? Mas isso é bom para colocar a gente no lugar, para a gente entender que nem tudo a gente sabe e a gente não é o melhor. A gente é cada dia melhor dentro daquilo que a gente faz. Então, uma melhora a cada dia. E é isso que eu busco e é isso que eu tento passar para vocês aqui também. E um último ponto, o nosso oitavo ponto, é que todo mundo é gente, né? Às vezes você está na tua correria, às vezes você está com seus problemas pessoais, profissionais e tudo mais. Às vezes você presta serviço com bicicleta, ou às vezes você simplesmente trabalha com alguma outra coisa. E aí você pega alguém ali para conversar, às vezes um cliente e tudo mais, e essa pessoa também tem os problemas dela, ela também encontra as barreiras, os problemas financeiros, os problemas pessoais. E não dá pra gente tratar com grosseria ninguém, né? Eu acho que, assim, isso daqui não é um canal de autoajuda e nem tenho nem bagagem, nem pretensão de falar disso, mas se a gente tirar tudo aquilo que a gente fala, assim, tirar a bicicleta, tirar a manutenção, tirar tudo, só sobrou gente, né? Eu sou gente, você também é gente. Então, a coisa mais importante pra mim, tá por último, mas como sempre eu falo, não menos importante, né? O que eu mais aprendi fazendo manutenção de bicicleta é que todo mundo é gente. Às vezes, você tá num mau dia e a pessoa vem e você acaba tratando a pessoa mal porque você tá no mau dia. Peraí, mas por quê, né? E às vezes ao contrário, às vezes você tá numa boa, só que a pessoa também tá lá no mau dia, né? E aí você vai retrucar ela, vai ficar bravo, vai... Não, né? Trata sempre com carinho, né? Eu acho que o universo e tudo mais, ele se encarrega de devolver isso pra gente. E aí depois desse papo filosófico todo, pra gente fechar aqui, eu quero só recapitular as 8 paradas para que você acelere o teu processo, para que você aprenda por uma outra forma, ou de uma forma um pouco mais acelerada, tá? Não precisa repetir os mesmos erros e, se tiver que repetir, repita os acertos. Primeiro, não precisa ter medo da bike. Depois, quem não usa método tem muito retrabalho. Terceiro ponto, ferramentas caras não são tudo. Quarto, a maioria das bikes atendem o propósito do ciclista. Eles só querem trocar porque elas estão faltando com manutenção. Quinto ponto, ciclistas não gostam de mecânico. Se você é mecânico, né, da mesma forma que eu fui e ainda trabalho com algumas coisas, você precisa gastar uma energia para mostrar para o teu cliente que você é uma pessoa confiável e ele tem ali um ponto de amizade ou de informação e não simplesmente um ponto de escoamento de dinheiro dele, beleza? Sexto ponto, 95% das bikes trabalham no corretivo e não no preventivo, tá? Vamos sair dessa estatística e vamos melhorar a forma com que a gente gasta o nosso dinheiro. Sétimo ponto, sempre tem alguém melhor do que você, então seja humilde. E o último ponto aqui,
todo mundo é gente, então respeito é sempre muito bom. Eu espero que vocês tenham curtido isso daqui. Se você achou algum ponto legal que você quer dividir comigo, ou se você tem uma história de algum desses pontos aqui, ou se você tem até algumas outras ideias daquilo que você aprendeu, se você é mecânico e tudo mais, deixa um comentário aqui pra mim, conta um pouquinho da tua história pra mim, que eu gosto de ouvir e de compartilhar essas coisas todas. Do mais, o Game Changer tá aí com um combo muito louco, tá? Se você quiser fazer parte dessa família junto comigo, eu vou ter o maior prazer em te receber do lado de cá e te guiar também até a tua bike que não quebra, beleza? Bike que não quebra é o futuro tá dentro de casa fazendo a manutenção no sossego, no aconchego do nosso lar, tá bom? Um abraço para você e até a próxima.